discussões políticas, envolvimento em ações fora da porteira. São assuntos onde o produtor está ficando cada vez mais envolvido, inclusive se posicionando com conhecimento de causa. Eu conversei com a Roberta Pereira, ela é produtora rural no Pará, e também com o Hugo, que ele tem uma atividade já conhecedora dentro das Forças Armadas, ali que ele já conhece estas questões. E com os dois deu um bate-papo bem bacana. Bom, e hoje nós vamos fazer aqui um bate-papo muito especial, porque eu estou recebendo nos estúdios a Roberta Pereira, que é do Pará. E o nosso público conhece a Roberta dos Encontros, em Brasília, Brasil Verde e Amarelo. E hoje nos estúdios do Sucesso no Campo. Roberta, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Fabélia. Boa tarde, Sucesso no Campo. Para mim é uma honra estar aqui com vocês e eu estou realizando um sonho que eu tinha de vir conhecer o seu cantinho maravilhoso. E nós estamos aqui hoje e vamos aproveitar e falar de experiência de campo. Essa mulher aqui que a gente sempre fala, né? Que é aquela que segura o boi pelo chifre. Ô, Roberta, você mora na qual região do Pará? Sul do Pará. No sul do Pará. Eu fico ali na região de Redenção. É uma área de transição de cerrado e floresta amazônica. E que também, nos anos 80, quando você não era nascida, o garimpo era muito forte, né? O meu avô, ele foi para o Pará, ele saiu do oeste goiano. Meu avô é de São Luís Montes Belos, a família do meu pai, Então né? você é goiana? Meu Sua pai, família é goiana? Meu sim. pai é nascido em São Luís de Montes Belos. Certo. Essa região do oeste goiano aqui a gente tem bastante familiar. E foi na época do garimpo de Serra Pelada. E infelizmente a maioria daqueles garimpeiros daquela época já não estão mais entre nós, né? Meu avô, alguns tios que fizeram parte desse início da ocupação da Amazônia, que foi através do garimpo, que foi através da madeira, foi um incentivo que existiu na época para que ocupasse aquela região, para a gente não perder a nossa soberania, né? Nosso território. E isso não era errado, que é muito importante que a gente deixe isso claro para as novas gerações, porque lá era o que se fazia. Por isso que depois foi evitando algumas questões, vindo o Código Florestal e tudo, e Redenção no Pará, ainda, o que me traz muito à memória, e aqui, sabe quando coloca assim, os entendedores entenderão? Era que a gente ouvia a Rádio Nacional de Brasília, que era o principal meio de comunicação, porque ela pegava em toda a Amazônia. As famílias não tinham como fazer comunicação com quem estava nos garimpos. E aí quem estava no garimpo era o radinho, ouvindo, especialmente os programas da tarde, com Edelson Moura e Márcia Ferreira. Artemisia Azevedo, eu lembro até dos nomes. Okay. Artemisia Azevedo, Maurício Rabelo. Eu sou ouvinte da Nacional. E aí, até as informações de morte nas famílias eram passadas porque não tinha como chegar lá. Isso não tem muito tempo, que parou um pouco, 30 né? anos. Não, 50, 40. Há pouco tempo ainda existia essa forma de contato. Há pouco mais de 10 anos que a gente começou a ter acesso à internet nas áreas rurais. Então, ainda está muito difícil. Deve ter o quê? Uns 7 anos que lá em casa, na fazenda, a gente consegue ter contato. Mas não pega sinal de telefone. A gente tem áreas muito remotas e a única forma naquela época era a rádio. Essas notícias, o rádio que a gente está falando aquilo, né? Que liga para a rádio. Sim. Ou manda uma carta para a rádio. Que a rádio ia mandar o recado e se não estivesse ouvindo naquela hora também. Perdia, só se um amigo ouvisse. Assim, e não tem muito tempo isso, né? Que parou de existir, Fabélia. Hoje a gente está num nível de tecnologia muito avançado que as pessoas de hoje, essa geração nova, não sabe o que a gente passou. Tem noção. Eu tenho 33 anos, mas tem menos de 10 anos que essa tecnologia chegou para nós. Aí a gente está com os meninos aí de 15 anos que não tem noção do que é uma máquina de datilografia. E não estão errados não, viu, gente? É muito mais fácil a gente fazer um contrato no computador e se precisar alterar, a gente só altera, do que ter que rebater tudo outra vez. E aqui também, Major Hugo Cristiane. Cristiane, isso. Isso, né? De Goiás. De Goiás. E você é muito envolvido também com a questão de segurança no campo. Você conhece, porque aqui a gente está falando da Roberta no Pará e aqui o Major está em Goiás. Então, a gente vê o produtor preocupado com isso. Essa demanda, ela chega para vocês? Você está sediado em Goiânia. Isso. Boa tarde, Fabélia. Boa tarde, Sucesso no Campo.
A gente tem observado hoje em dia no Brasil que o quadro da violência no campo ela tem uma transição. Então, a gente tem uma redução de conflitos pela terra fundamentados em cima de alguns movimentos pseudo-sociais, vamos assim dizer, mas a gente não tem uma redução do que a gente pode dizer da criminalidade no campo, pelo contrário. Então, quando a gente fala de organizações do crime organizado propriamente dito, elas estão se expandindo pelo interior. Então, toda a questão de relativos a furtos e roubos, sejam de cargas, de insumos, são crimes que eles têm se mantido, dependendo do local, até aumentado. Então, quer dizer, a gente consegue relativizar de um lado, mas, por outro lado, é preciso ficar bem atento ainda. Até porque a gente ainda tem muitos episódios que o criminoso, ele se traveste, que eu gosto muito de deixar isso bem claro, de trabalhador rural e vai se esconder lá no campo, né? E ali ele comete outro crime. Perfeitamente. E a gente tem, para esse tipo de problema, duas vertentes. A gente pode dizer do indivíduo criminoso, que vai buscar um refúgio. Isso. Numa Inicialmente área rural. A busca dele é essa, né? Então, ele vai procurar uma propriedade onde ele possa trabalhar e tudo, ele acaba cometendo outros delitos, mas a gente está falando nesse momento de um criminoso individual. Mas a gente tem exatamente também uma expansão de organizações criminosas em regiões onde a gente, por exemplo, antigamente não tinha essa presença tão maciça. Quando a gente fala de Goiás, a gente não tem uma dificuldade para enxergar que Goiás é um nó logístico para todo o país. Então, tudo que é traficado pelo país... Major, você falou isso aí, agora eu me lembrei de um episódio que eu acompanhei, onde, de repente, uma chácara foi alugada. E tá bom, eu fiz um contrato de locação com você, eu tô com o imóvel para alugar, e, de repente, a polícia chega, dá uma baixa lá, você me argumenta o que você vai fazer ali, a gente põe tudo no papel. Agora, meu querido, eu entreguei, você está me pagando, eu também não posso ficar lá entrando no imóvel e, de repente, a polícia chega em um lugar que está ou é falsificação de defensivos, ou é armazenamento de drogas para ser distribuído, ou é armazenamento de armas. Perfeitamente. E isso, além de ser um problema que dificulta o combate à organização criminosa como um todo, isso expande uma rede de delitos secundários oriundos dessa atividade criminosa principal, que tem se expandido, sim, pelo interior, por estados que normalmente têm índices de criminalidade mais baixas e que apresentam até índices bons, sendo bem honesto, apresentam índices bem razoáveis, mas que merece toda uma preocupação, uma adoção de uma abordagem criativa para esse tipo de solução. O cidadão, tanto urbano quanto, e quando a gente vai falar do produtor rural, ali, o cidadão da zona rural, ele ainda é mais restrito. Quando você diz assim, denuncie. Ai, mas eu não sei se é. Eu costumo dizer assim, o saber se é ou não compete a você. Viu uma situação, a movimentação de carga, de caminhões, horários meio estranhos, pode denunciar, não pode? Não só pode, como deve, porque todo o trabalho policial, ele tem o aspecto investigativo dele, e o trabalho de inteligência feito em cima disso depende das informações que a população possa fornecer. Então, o principal sensor para indicar uma atividade incomum em determinada região é a população daquela região. Senhores, é importante que você faça a denúncia. Alguns anos atrás, eu tive uma suspeita que havia um morador perto da minha casa que ele fosse pedófilo. Não era brasileiro. Quando eu não estava em casa, ele conversava com a minha filha. Chegava na grade, ficava de conversa com ela, eu chegava e ele saía. E eu fui fazendo as anotações de algumas... A gente vive aí nesse universo, vai aprendendo muita coisa. Eu fiz uma ligação para alguém da segurança. Aí passei, ele falou assim, olha, não vamos esperar, era do Ministério Público que eu fiz a ligação. Não vamos esperar acontecer nada para a gente investigar. Aí ele falou, eu posso acionar a Polícia Federal, que acabou de fazer um curso de pedofilia, e passar seu nome só para dar base? Pode. Eu autorizei, mas se eu também não quisesse, eles mandavam investigar. Aí, graças a Deus, não tinha nada, não achou nada. Mas aí, o que acontece? Eu denunciei, porque eu suspeitei. Então, nós não podemos esperar o crime acontecer, né? Sim, sim. Inclusive, eu acho que o termo que a gente usa normalmente é até o termo denunciar, mas não chega a ser uma denúncia. A grande verdade é que o cidadão está informando algo que ele está vendo, ele não está acusando, ele não está julgando, ele não está condenando ninguém.
Agora, se eu moro numa chácara aí, a chácara do lado começa a ter uma movimentação estranha, diferente, de pessoas desconhecidas com hábitos diferentes, não há nada de mal de eu estar informando, porque ao juntar vários pontinhos de informações diferentes, de pontos e locais diferentes, isso pode contribuir para quem está fazendo o trabalho investigativo de ter uma imagem muito mais ampla do que está acontecendo. E nós já conversamos várias vezes aqui com forças policiais, agentes da segurança, e sempre informam. Na hora que passa um crime, eu vi mesmo aí semana passada uma moto que passou. Então, assim, havia uma série de indícios que, se informados, como você menciona, poderiam ter ocasionado ali uma segurança antes do crime acontecer, uma abordagem antes. Roberta, voltando aqui. Vale. Vou dar sequência no que o Major falou. Para nós que moramos no campo, às vezes a gente está ali a 100, 200, até 300 quilômetros de uma cidade, de um posto policial. A importância de nós termos o trabalho ostensivo da polícia... Deixa eu só te interromper um pouquinho. A Roberta falando isso, você pode falar assim, tá doido? Não, é que a gente está falando de extensões da realidade dela. É lá no Pará, é por aí mesmo. E às vezes aqui no Mato Grosso também. Sim, são distâncias muito grandes, né, que a gente vive. O campo, ele, até a gente acionar uma força policial, até chegar no local, é muito difícil. E aí, no último ano, nós levantamos uma bandeira muito forte para aumentar a segurança no campo. Os nossos produtores hoje, a maioria, que é armamentista, já está começando a fazer os processos para aquisição, para posse e porte de arma e treinamentos, né? Porque não adianta ter e não saber usar. Uhum. E aí, lá no Pará, em outros estados, nós temos muitos amigos das operações especiais, alguns treinadores de referência que já estão direcionando esses treinamentos para o produtor rural, porque é necessário. No momento de invasão da minha propriedade, eu tenho que estar preparada para proteger a mim e a minha família, né? Roberta, hoje eu tenho porte de arma por necessidade, mas não foi algo assim que eu vou tirar porque não, foi porque era preciso. Eu não vou tirar para matar, Quantas mulheres que andam no campo como eu ando, que sai de manhã não sabe nem se volta ainda no mesmo dia. Às vezes a gente passa na estrada, a ponte cai, choveu, atolou, não sei o quê. E aí nós somos frágeis. Mas no momento dessa fragilidade, a gente já começou a entender que a mulher, ela começou a se preocupar com a sua própria segurança, com a sua família, com seus filhos, né? E a mulherada hoje em dia está se preparando, está se cuidando também. E ela falou aqui, hoje eu sou preparada e tal. Ela não está colocando do modo de dizer, não. A Roberta tem todo, ela participa de treinamentos, tem toda a documentação, né, Roberta? Tem todo um procedimento, todo um processo, uma série de coisas que você tem que cumprir para conseguir, né? E é uma bandeira do nosso presidente hoje. Uhum. O campo, ele tem que ter a sua segurança. Eu queria ter comentado quando você falou da segurança. A gente preocupa em só em terceirizar. Não, a polícia, o Estado tem que me oferecer a segurança. Não, nós temos também que nos colocar na posição de cão pastor. Eu defendo a minha família, eu defendo os meus filhos, a minha propriedade. Nós temos hoje um ponto muito delicado na segurança, na propriedade privada, né? Graças a Deus nós temos um presidente que preocupou em trazer um pouco mais de segurança jurídica para nós. A ação dos pseudos grupos, né? Elas diminuíram e com fé em Deus não vai continuar mais não, vai acabar. Você falou aí da invasão ali, seria 2 tipos de invasão. É um bandido que chega e aquele outro... Para tomar sua terra menos também. Diferente, mas é um invasor de terras. Os terroristas. E aí eles são terroristas, porque aí as crianças ficam em pânico, toda a família fica em pânico. Destruição de patrimônio, ficam, né? Põe fogo em patrimônio. A gente acompanhou coisas horrorosas acontecendo. E em Rondônia, a gente tem... Gente, final do ano passado, aí, no segundo semestre de Rondônia, ocorreram coisas... Só que em Rondônia também teve um exemplo muito bom. Teve uma ameaça de invasão lá. Agora, me perdoem, acho que não sei se foi em Buritis. Os produtores rurais pegaram suas caminhonetes e foram para a propriedade que seria ameaçada, rodeou, eles com suas armas, cada um com sua documentada, vem. Põe para fora. Eu quero até parabenizar todos os grupos, né, das forças policiais de cada estado que têm agido de uma forma muito positiva na segurança das propriedades e nas ações policiais, no combate, por exemplo, aos crimes que hoje
tinha muito crime de roubo a banco, assalto a banco. Estão direcionando para roubo de defensivo agrícola e insumos, como o senhor falou, Major. Hoje nós temos alguns resultados de ações onde alguns batalhões de operações especiais combateram diretamente essas pessoas que estavam se organizando para cometer outros crimes. Eu não sei nem dizer se é realmente essa nova linha aí do crime que está se tornando o tal do novo cangaço, né? Mas eu quero parabenizar aqueles policiais que colocam sua vida em risco para nos proteger. Bom, e aqui para a gente já finalizar, que o nosso tempo já está esgotando, para 2022 vem aí um ano cheio de expectativas, novas necessidades. E a Roberta é pré-candidata lá no Pará, é isso? Estou na missão, estou na missão de defender o agro, o sul do Pará. Estou como já pré-candidata a deputada federal, assumi uma posição dessa luta, né? No último ano nós trabalhamos muito em favor de algumas pautas, defendemos várias pautas para desenvolvimento do agro, né? E segurança pública também. E esse ano nós montamos um time fenomenal. Nós fizemos a seleção verde e amarelo, e não é só eu ali no Pará, mas nós temos outros estados com produtores legítimos, povo raiz que calça botina. E nós vamos ter algumas pessoas aí para fazer parte do fronte. Fé em Deus. Olha, nosso tempo está esgotado, eu quero agradecer. E o Sucesso no Campo vai trazendo, vai mostrando aqui quais são as pautas que as pessoas que estão se disponibilizando para apresentar. Entendeu? Inclusive, que o programa é do agro. Então, nós vamos trazer, apresentar e dizer aqui, olha, em Alagoas, está lá o Chico... Da Capial. Chico da Capial, né? É integrante do Brasil Verde e Amarelo. Faz parte da seleção. E no dia 15 de maio nós vamos ter uma programação muito importante. Acho que a nossa maior missão Você me aqui disse hoje, que é 13, 14 e 15. Nós vamos ter... Vamos anunciar bonitinho. Rapidinho. O Movimento Brasil Verde e Amarelo tomou a decisão que, em 2022, nós faremos, mais uma vez, o movimento do agro em favor do nosso presidente, em apoio ao presidente Jair Bolsonaro e em defesa da nossa nação. Nós estaremos em Brasília, dias 13, 14 e 15 de maio, com a programação muito especial, democrática, e com toda certeza nós vamos abrilhantar mais uma vez o agro, todos os movimentos aí que as pessoas de bem do nosso país, né? Então hoje nós já estamos lançando aí que 13, 14 e 15 de maio o agro vai marchar para Brasília. Só o agro, né? Todos os o empresários, trabalhadores, todo mundo. Todo mundo convidado, Qual é o vestir tema? verde e amarelo. Oi? O tema que vamos ter? Deus, pátria, família e liberdade. Então, no primeiro dia, Orações, a gente vai ter uma programação no dia 13, um momento ali de fé, né, buscando a Deus. Dia 14, dia 14, pátria. Vamos exaltar a nossa pátria, vamos mostrar o nosso patriotismo. 15, família e liberdade. E 15, família e liberdade, ali, todo mundo vestido de verde e amarelo, com a sua bandeira. Aí pode levar os filhos, os pais, a família. É a festa da família brasileira. Olha, muito obrigada, Roberta. Eu estou muito honrada com você aqui. Major, muito obrigada. Muito obrigado. E a gente volta a falar. Sem dúvida. Obrigado.